Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Vamos meditar um pouco na palavra. Quantos vieram aqui para ouvir a palavra de Deus? Abra comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 13. Lucas, capítulo 13, texto bastante conhecido dos irmãos, uma palavra muito simples, mas eu creio que profética para a sua vida nessa noite. Não sei como você está vivendo, não sei como foi o seu final de ano, seu início de ano, como está sendo a sua vida espiritual, familiar, mas Deus deseja comunicar algo ao seu coração nessa noite. Deus quer incendiar o seu coração com a sua palavra e promover e provocar um milagre na sua vida. Se você crê nisso, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Versículo 10, não falei, não? Ah, irmão, me perdoa, é assim mesmo. É tanto papel que a gente lê aqui que chega a hora que você fica até meio, né? Vamos lá, então, o verso 10. Eu falei só o capítulo, não falei o verso. Verso de número 10. Zera tudo. Vou começar tudo de novo, vou beber água de novo. Lucas 13, verso 10 a seguir. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos, e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs a mão sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o príncipe da sinagoga indignou-se, porque Jesus curava no sábado. Disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, ou não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém. E graças a Deus por essa palavra, que o Espírito Santo de Deus aplique em nossos corações por sua graça, por seu favor e por sua misericórdia. Bom, irmãos, esse texto ele é um texto bastante comum, no sentido de nós conhecermos bastante, porque praticamente todo pregador já pregou pelo menos uma vez desse texto. Todo mundo já olhou esse texto. Mas hoje eu quero olhar esse texto com você nessa noite e quero crer que dentro desse texto o Senhor pode falar coisas, pelo menos de uma maneira individualizada, pessoal, né, ao seu coração, coisas que vão saltar aos seus olhos, que vão saltar na sua mente e que serão proféticas de Deus para a sua vida nessa noite. Apesar de não sermos hoje aqui, não estarmos hoje num culto evangelístico, hoje é um culto de membros, de Santa Ceia, enfim. Mas eu quero falar para você aqui, hoje eu não quero trazer um enfoque evangelístico, mas eu quero trazer um enfoque para você que está aqui hoje, para você que é um filho de Deus, você que também que é filho da fé, você que é um servo do Senhor. E como servo de Deus, como serva de Deus, servos de Deus que somos, nós não estamos isentos das lutas, não estamos isentos das adversidades, não estamos isentos dos problemas, não estamos isentos das circunstâncias adversas
da vida, e quando nós olhamos para essa mulher, nós vemos uma pessoa comum, como eu e você, uma pessoa que tem carências, que tem necessidades, que tem uma vida, né, e até mesmo uma vida religiosa. Uma pessoa que precisa de Deus, uma pessoa que precisa do favor, uma pessoa que precisa do milagre. E aí a gente vai aprender algumas coisas nesse texto, e eu quero que você preste atenção. A primeira coisa que a gente precisa olhar aqui nesse texto é um diagnóstico dessa mulher. A Bíblia vai falar de uma mulher enferma, né? O próprio título aí, pelo menos na minha Bíblia, diz cura de uma enferma no sábado. Né? É uma mulher enferma. E quais eram as características da enfermidade dessa mulher? Veja bem, era uma mulher, né, que está ali há muito tempo, e ela tem um espírito de enfermidade que há 18 anos Satanás mantém presa, e uma situação difícil, complicada. E aí a gente vai aplicar algumas lições aqui interessantes. Primeira lição que a gente vai aprender aqui é que a religião não resolve os nossos problemas. Religiosidade não resolve os nossos problemas. Vir à igreja não resolve o nosso problema. Só vir à igreja por vir não resolve o nosso problema. Só ter um linguajar evangélico, evangeliquez, chamar o irmão de varão, a irmã de varoa, chamar o outro de vaso, tirar selfie dizendo que está orando no monte, né? Fazer história, 3 horas da manhã, eu estou aqui, meu amado, orando nesse momento por você. Isso aí não quer dizer muita coisa, irmão, porque todo mundo faz isso. Hoje é comum, as pessoas fazem isso. Até pessoas que não servem a Deus fazem isso. Cantam louvores, cantam hinos. Tem até, irmão, tem profeta de tudo que é jeito, para tudo quanto é lugar, e todo mundo tomando o nome de Deus. Isso não resolve o problema. Religiosidade não resolve o problema, porque se religiosidade resolvesse o problema, alguns países aí, principalmente da Ásia, do Oriente, eles não teriam problema, seria uma paz tremenda lá, porque a coisa que mais tem lá é religião. Né? O Brasil seria um país tranquilo, porque a maioria do nosso país é de evangélicos e de católicos, uma grande parte, pelo menos. Né? Então, isso não resolve. Fato é que essa mulher, ela vai todo sábado na sinagoga, ela é frequentadora da religião, né? Mas a religião em si, o ritual, o costume, a tradição, os hábitos religiosos dela não puderam resolver o seu problema. Problema esse que durou 18 anos. Religião, ser um religioso, ter uma carteirinha de crente, chamar o outro de varão, andar de manga comprida, camiseta por baixo, calça de tergal, chinelo de dedo, não te habilita a ser uma pessoa abençoada. Você precisa ter um relacionamento com Deus, você precisa ter uma vida com Deus, você precisa de algo mais do que uma agenda. Ser crente é mais do que ter uma agenda. Ser crente é ter um relacionamento com Deus. Apesar de ser frequentadora da igreja, segundo lugar, ela tem um espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade. E é interessante essa nomenclatura que o próprio texto bíblico vai dizer que é um espírito de enfermidade, porque existem vários tipos de enfermidades. Existem enfermidades que elas são... Existe, por exemplo, enfermidade que é um vírus, que é uma bactéria, um protozoário. Existe enfermidade que é causada por maus hábitos, vícios, má alimentação, né, vida desregrada, fumo, álcool, drogas. Existem enfermidades que são de ordem psicossomáticas, questões emocionais, questões mentais. Né? Existem enfermidades que são adquiridas geneticamente, através da genética. Você adquire, né, uma carga genética dos seus pais, né? E elas são hereditárias, são transferidas pelo seu DNA e pela sua genética, e você acaba, né, tendo uma tendência a determinadas enfermidades. E muitas vezes você vai a um médico, por exemplo, e o médico, que sabe do histórico familiar da sua família, de pessoas que tiveram problema de coração ou tiveram problemas de câncer. Então, às vezes, o médico, preventivamente, ele te indica fazer certos exames preventivamente, porque você tem um histórico familiar. Né?
Mas existe um outro tipo de enfermidade, irmãos, que é uma realidade, que é o espírito de enfermidade. E isso vai aparecer aqui no Novo Testamento, no ministério de Jesus. Porque não foi só nessa ocasião, teve uma outra ocasião que tinha um surdo e mudo, né, que Jesus curou e repreendeu aquele espírito. E Jesus perguntou ao pai daquele rapaz, desde quando ele é assim? E o pai disse, desde a infância. Preste atenção, desde a infância. E aí você vai me perguntar, mas uma criança possessa por um espírito de enfermidade? Eu já vi 2 crianças gêmeas nos colos manifestarem. Eu já vi. Então, tem casos aqui na Bíblia. E esse caso aqui, o demônio se apoderou dessa mulher de uma tal forma que escravizou. Uma outra, eu já contei aqui sobre uma pessoa que eu orei por ela, ela tinha um espírito de enfermidade na perna, que em lugar nenhum curava aquilo, né? E ela me procurou na igreja um dia, eu coloquei o azeite, aquela mulher foi curada, eu repreendi o demônio que estava na perna dela, porque lá na religião dela não resolveu, as pessoas procuraram ela, não resolveu, mas eu falei, espírito de enfermidade, sai dela em nome de Jesus. Aquela mulher ficou curada e aceitou Jesus e ficou crente até morrer com mais de 80 anos. Então, o espírito de enfermidade, essa mulher tem um espírito de enfermidade que a atormenta. Uma enfermidade já nos perturba, nos incomoda. Quando é um espírito de enfermidade, imagina a angústia e a mulher, o sofrimento dessa mulher. Outra coisa que o texto me mostra aqui no verso de número 11 é que essa mulher, esse espírito de enfermidade fazia essa mulher andar encurvada, né? Entortada, envergada, olhar para baixo. Satanás, ele não quer que as pessoas andem de cabeça erguida. Satanás quer tirar a dignidade das pessoas. Satanás quer ver as pessoas encurvadas. Satanás quer ver as pessoas humilhadas. Satanás quer ver as pessoas envergonhadas, sem a sua dignidade. Mas hoje eu vim aqui para declarar que o Espírito de Deus se manifestou, o Senhor Jesus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Ela andava encurvada. E o texto me diz mais. O texto me diz que ela de modo nenhum podia endireitar-se. Diga comigo, de modo nenhum. Interessante, irmãos, que existem pessoas que vivem encurvadas ou com uma anomalia, ou com um defeito, ou com algum problema, que elas se acostumam, né? Ela arruma um jeitinho que não dói, né? Ela arruma um jeitinho, arruma uma bengala, ou tem um jeitinho de dormir, um jeito que dá um jeitinho lá, e aí ele vai tortinho, mas ele vai vivendo daquele jeito. Ele poderia operar, poderia botar uma prótese, poderia consertar aquilo, poderia ir num especialista, poderia resolver aquele problema, e a pessoa não resolve, porque ela se habitua, muitas vezes se acostuma com a dor, se acostuma com o sofrimento, se acostuma a viver daquela forma e vai tocando a vida e vai empurrando. Né? Isso fala muito da nossa vida, né? na nossa casa, muitas vezes. Você lembra antigamente como é que era? Não sei se ainda existe isso, mas antigamente era assim, né? O camarada, a geladeira dava defeito, aí o que o cara fazia? Arrumava uma câmera de bicicleta, né? Ou um elástico e colocava, né? aquela borracha perdia, o ímã perdia, né? A pressão, o cara improvisava ali, né? E deixava aquilo, irmão. Aquilo virava um acessório da geladeira. Ou então o famoso tijolo no pé da cama ou no pé do sofá. Virava um acessório. Aquilo que era para ser uma coisa improvisada, momentânea, ficava fixo. Aquele balde na goteira. O balde, quem nunca? O cara bota o balde lá, aí resolveu o problema e ficou. E aí, irmão, a mulher reclamou, e ele falou, não está chovendo, está tudo bem, depois eu vejo isso aí, e o cara vai deixando para lá, e acho que Deus está falando com alguém aqui hoje, que precisa consertar a goteira. E o cara vai acostumando com aquilo ali, vai deixando, e aquilo que era uma situação
emergencial, um improviso, uma questão de momento, a pessoa vai se acostumando, e isso acontece na vida, quando a nossa vida espiritual, ou social, ou material, familiar, está meio envergada, está meio torta, está meio fora do lugar. A gente vai empurrando aquilo, vai acomodando, vai aceitando aquela situação, e a gente não endireita, e são coisas que nós podemos endireitar. Fala para o teu vizinho aí que está aí perto de você, eu vou perturbar um pouquinho. Diz assim, tem coisas que nós podemos endireitar. Tem coisas que a gente pode endireitar, mas que a gente não endireita. A gente não endireita porque tem preguiça. A gente não endireita porque a gente é pão duro, não quer gastar dinheiro. A gente não endireita porque a gente é acomodado. A gente não endireita porque a gente é cabeça dura. A gente não endireita porque não tem discernimento. A gente não endireita porque não ouve a esposa, ou não ouve o marido, ou não ouve os filhos, ou é desligado, é lerdo mesmo, né? Mas o fato é que muitas coisas na vida da gente não são endireitadas por nossa própria culpa, por nossa própria responsabilidade, ou por nossa própria negligência. A gente poderia ser melhor, poderia ter um desempenho melhor, uma desenvoltura melhor, uma produtividade melhor, e a nossa acomodação, né? Eu não gosto muito da palavra lugar de conforto, eu prefiro usar a palavra lugar de acomodação, porque não existe conforto doente, não existe conforto desempregado, não existe conforto duro, né? Existe acomodação, porque você podia se qualificar, fazer um curso, treinar, fazer alguma coisa, fazer alguma atividade, e não faz. Você podia melhorar e não melhora, podia fazer alguma coisa, e você não faz. Então não é lugar de conforto, é zona de acomodação. Você se estagna naquele lugar, você fica naquele lugar e aceita aquela situação. Coisas que a gente pode endireitar e a gente não endireita. Mas esse não é o caso dessa mulher. Porque o texto vai me informar que ela, de modo nenhum, diga comigo, de modo nenhum. De modo nenhum podia endireitar-se. Por que não podia endireitar-se? Porque tem coisas que não dependem de nós. Tem coisas que não dependem só de nós. Tem coisas que estão fora do nosso alcance. Tem coisas que estão fora do seu alcance. Tem coisas que dependem dos outros. Tem coisas que você depende de situações que fogem do seu controle, seja no mundo material ou seja no mundo espiritual. Muitas coisas fogem do seu controle e isso que nos angustia, isso que nos perturba, isso que nos incomoda, é aquilo que a gente gostaria de endireitar, mas você, por suas forças, por suas habilidades, por seus recursos naturais, por seu esforço, por sua tentativa, você não consegue. Quando a Bíblia me informa que ela de modo nenhum podia endireitar-se, eu posso inferir, sem ferir a teologia, sem ferir o texto, né? Eu posso inferir que essa mulher tenha tentado de vários modos. Se modo nenhum podia endireitar, ela tentou alguns modos, ou muitos modos, maneiras de endireitar-se. Se fosse hoje, ela teria ido no ortopedista, num quiroprata. Eu conheço um quiroprata que o pastor Bruno me indicou, irmão, o cara endireita. Ele fala assim, respira fundo. Aí quando tu respira fundo, ele, caramba. Aí você sai de lá até meio sonolento, que você sai leve, sem dor, porque o cara tem o dom de endireitar. Mas tem coisa, eu conheço também um médico, acho que é Bruno o nome dele, se eu não me engano, ele operou o pastor Harrison, nem sei se o Harrison está por aí. O pastor Harrison chegou aqui, eu me lembro de um dia ele chegou todo encurvado, tipo aquela mulher, mas não era espírito de enfermidade não, irmã, a coluna dele travou mesmo. E o doutor foi lá, colocou 6 pinos na coluna dele, endireitou, e ele voltou a jogar bola, goleiro aí da galera aí, entendeu? Ele endireitou. Tem coisa que o quiroprata endireita, tem coisa que o advogado endireita,
Tem coisa que o psiquiatra endireita. Tem coisa que o psicólogo endireita. Tem coisa que o pai endireita. Pelo menos antigamente endireitava. Hoje eu não sei se está endireitando, mas antigamente endireitava. Meu pai falava assim, passa aqui. Eu me lembro, ele tinha um corredor, ele ficava na ponta do corredor. E eu falava, não passo. Ele falava, passa aqui. Eu falava, não passo. Ele falava, se eu for aí te pegar, vou te dar uma coça. Mas se você passar, vou te dar um só. Ele dava um pescotapa só. Tá! Tu endireitava, irmão. Daquele mal você não sofria mais. Aquele problema, naquela área ali, tu não vacilava mais, porque endireitar. Hoje em dia não pode nem falar mais essas coisas, porque não pode mais endireitar. Os pais não estão podendo mais corrigir os filhos, não estão podendo orientar mais, né? Não podendo. Lá em casa eu endireitava as meninas com a vara de goiabeira que tinha no condomínio. Mas eu não batia nela com a vara de goiabeira, não, irmão. Eu só botava em cima da geladeira. Eu botava a vara de goiabeira em cima da geladeira. Efeito psicológico. Eu fui lá, tinha uma goiabeira lá no condomínio, eu peguei, eu tinha um facão daquele grande, né? Eu descasquei a vara toda, limpei ela, botei lá em cima. Aí tinha uma moça que trabalhava lá em casa, irmão, ela entrou em conluio com as meninas e deu um sumiço na minha vara. Mas, graças a Deus, as minhas meninas nunca tiveram esse problema. Nunca precisei usar aquela vara. Mas tem coisas que a correção, né, de um pai, de um mentor, de um médico, da justiça, né, corrige, endireita, coloca no lugar. Mas tem coisa que não. Tem coisa que não tem jeito. Tem coisa que nenhum esforço humano vai poder resolver, porque é uma coisa que está numa outra esfera, está no mundo espiritual. E o texto me diz aqui que essa mulher, ela deve ter feito muitas coisas, de modo nenhum conseguiu endireitar-se, como aquela mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo que possuía, indo de mal a pior. Essa mulher permaneceu na mesma condição por 18 anos, não podia endireitar-se, porque tem coisa que só Deus pode fazer. Eu não sei como você entrou aqui hoje, meu irmão, minha irmã. Você tem um problema dentro da tua casa, dentro do teu casamento. Eu ouvi dizer para você que você já fez de tudo, mas Deus pode endireitar o teu casamento. Você já gastou todos os seus recursos, tudo que você podia fazer para endireitar esse menino, essa menina, esse teu filho, e não consegue resolver. Eu vim dizer aqui que Jesus pode endireitar o seu filho. Você está vivendo alguma situação na sua vida profissional, na sua carreira, você manda currículo, você tenta, você faz concurso, você bate porta, você pede ajuda, mas a porta não abre, porque tem coisas que ultrapassam as nossas possibilidades e as nossas forças. Mas eu vim aqui nessa noite dizer que o Jesus Cristo poderoso que veio à terra há 2000 anos atrás, Ele está aqui nesta noite. Nós vamos celebrar o seu nome, a sua morte e ressurreição, e eu vim dizer aqui para você que aquilo que você não pode endireitar, Jesus pode endireitar para você. Talvez, irmão, você está debaixo de uma sentença, de um diagnóstico médico, e o médico disse assim, olha, esse caso aí, só remédio paliativo, e ir vivendo, e aceitar que com o tempo não vai ter mais jeito, porque não tem recurso na medicina, não tem tratamento, não tem como resolver. Eu vim aqui dizer para você que o Jesus que eu prego, o Jesus que eu creio, o Jesus que é pregado nessa igreja, o Cristo que nós cremos, Ele continua endireitando a vida das pessoas. Ele pode fazer um milagre na sua vida, Ele pode restaurar, Ele pode trazer a resposta, Ele pode mudar a situação, Ele pode resolver essa causa. O texto ainda me informa, irmãos, sobre o sofrimento dessa mulher. Um tempo. Se tem uma coisa que faz a gente sofrer, é o tempo. O texto me diz que ela sofria há 18 anos. Diga comigo, 18 anos.
Para a mulher do fluxo de sangue foram 12 anos. Para o paralítico, 38 anos. Para o outro paralítico, mais de 40 anos. Quanto tempo? Quanto tempo você está carregando essa luta? Quanto tempo faz que você está buscando, esperando de Deus uma resposta? Quanto tempo faz que você está esperando um milagre, uma manifestação de Deus, uma mudança de cenário, um ciclo novo na sua vida, né? Uma situação se resolver e parece que não tem jeito? Eu vim aqui nessa noite dizer para você, te dar uma informação muito simples, que você já sabe, mas tem hora que a gente precisa reavivar. Deus é o Senhor do tempo. Jesus é o Senhor do tempo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus está no controle da tua história. Quando o cronos dos homens se encontrar com o kairós de Deus, é o tempo perfeito de Deus, e é o tempo da manifestação do milagre de Deus na sua vida. Eu quero crer que esse ano de 2024, eu quero crer que pelos próximos dias haverá uma manifestação de milagre de Deus, de tempo de Deus para a vida de alguém. Eu só quero pedir aqui para quem crê nessa palavra, se manifeste aí, abra sua boca, dê um glória a Deus, dê um aleluia, diga eu creio, diga para mim, porque nesse tempo Deus vai manifestar providência, resposta, porque um dia Sara era estéril, não gerava filho, Abraão já estava há muitos anos esperando, mas o anjo apareceu e disse: por esse tempo de vida, tu darás luz a um filho, e o seu nome vai ser Isaque, porque você sorriu. O tempo é um problema para nós, mas para Deus, o tempo não é um problema. Ele está no centro de todas as coisas. Mas teve uma hora que houve uma virada na vida dessa mulher, uma virada de chave. Você crê que Deus tem uma virada de chave para a sua vida? O texto me diz que Jesus chamou, versículo 12, e vendo a Jesus, chamou-a a si. Duas coisas importantes que tem aqui, que Jesus viu. Jesus viu essa mulher. Sabe, irmão, tem hora que a gente se acha tão... Nós nos achamos, né? A gente não se acha, nós nos achamos. Né? Nós nos achamos tão invisíveis. E seja você, pode ser você, quem quer que seja que está aqui, do primeiro banco ao último banco, ou lá atrás, ou em pé, como obreiro. Todos nós, ou a maioria de nós, passamos por algum momento que a gente se acha invisível. Se tem alguma coisa difícil na vida da gente, é quando a gente se acha invisível. Quando a gente não é percebido. Quando a gente não é visto. Quando a gente não é lembrado. Essa mulher era uma mulher invisível para a sociedade. Desprezível. Mas o texto não... Isso aqui não está por acaso. Numa sociedade preconceituosa, onde as pessoas que tinham algum tipo de deficiência eram extremamente execradas, discriminadas, sem valor, muitas vezes acusadas de pecadoras ou amaldiçoadas. O texto me diz que Jesus a viu. Querido, talvez você esteja se sentindo invisível nesse tempo. Diz: ninguém me vê, ninguém me olha, Deus não está olhando para mim, minha família não olha para mim, a sociedade não olha para mim, a igreja não olha para mim, ninguém me vê. Eu vim aqui dizer para você que Jesus está te vendo. Jesus sabe quem é você, Ele está interessado em você, na tua dor, e quer mudar a tua história, vai trazer uma virada de chave na sua vida. Jesus a viu, não só a viu, mas Jesus agiu. Chamou. Jesus chamou para perto de si. Esse é o lugar que Deus quer você, perto dele. E o que Jesus fez? Primeiro, Jesus endireitou a mulher, porque tem coisa que só Jesus pode fazer. Aquilo que ninguém pode fazer, Jesus pode. Ele fez o milagre.
E qual foi o resultado desse milagre? Diz o texto aqui que Jesus a endireitou, pôs a mão sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Tem uma anotação numa das minhas Bíblias lá que eu digo assim, tem muita gente que recebe, mas não glorifica. Mas essa mulher aqui, como um bom pentecostal, né, os pregadores mais do manto gostam de dizer, né, essa mulher era pentecostal, porque ela deu glória a Deus, ela glorificou a Deus. Ei, eu vim dizer para você que Jesus vai fazer alguma coisa na tua vida para que você glorifique o nome dEle. Você está glorificando a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida? Aquilo que Deus tem feito na sua vida tem glorificado o nome dEle? Uma outra coisa que aconteceu aqui, irmão, olha, Jesus soltou uma mulher da prisão de Satanás. Não convinha, versículo 16, não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão. Jesus está dizendo assim, hoje cessou na vida dessa mulher o governo de Satanás, a ação de Satanás, a ingerência do inimigo, né? O poder da enfermidade. Jesus soltou uma prisão. Talvez hoje você esteja aqui, irmão, e sabe, muitas vezes você pode até dizer assim, mas eu sou crente, eu não estou endemoniado. Eu não estou dizendo que você está endemoniado, mas existem muitas coisas. Às vezes o diabo não pode tocar em você, mas às vezes ele toca em coisas, situações, ele amarra situações. Me lembro uma vez que eu precisava vender um imóvel, e estava uma situação muito difícil. E eu estava orando para Deus fazer alguma coisa, porque eu precisava resolver aquele problema. E aí, um dia, Deus me deu uma revelação. Uma revelação. Você acredita em revelação? Você acredita que Deus fala? E não foi um vaso que falou para mim, não. Foi eu mesmo que vi. Deus me mostrou um demônio muito grande naquele lugar. Um espírito maligno, que eu não consigo descrever para você. Uma sombra muito grande. E eu já vi pessoas contarem também que já viram esse demônio. Né? Um demônio muito grande, um monstro, uma sombra gigante que estava naquele lugar. E eu me levantei e comecei a repreender aquele demônio, irmãos. E aquele demônio foi repreendido. Em poucos dias eu consegui vender aquele imóvel e resolver aquele problema. Porque ele não pode tocar na minha vida, não pode tocar na vida das minhas filhas, não pode tocar na minha casa, não pode tocar na sua casa, não pode tocar na igreja do Senhor, mas às vezes ele toca lá num corretor, às vezes ele toca num advogado, às vezes ele toca num juiz, às vezes ele toca num político, às vezes ele toca num vizinho e está ali amarrando alguma coisa, atribulando. Mas hoje eu vim aqui declarar um tempo de libertação. Jesus vai quebrar as algemas, vai quebrar as prisões, vai haver um tempo de libertação. Coisas que estavam presas na tua vida, na tua família, serão liberadas. Só quem crê, irmão, só quem crê nessa palavra, só quem crê se manifesta. Eu vim soltar esta prisão. Eu vim declarar que o seu filho vai ser liberto do vício. Seu marido vai ser liberto do vício. Sua filha vai voltar para Jesus. Deus vai trabalhar dentro daquela empresa, Deus vai trabalhar na tua família, seus parentes serão salvos, sua família será salva, aquele dinheiro que está preso vai ser liberado, Deus vai trabalhar naquele banco, Deus vai trabalhar naquele tribunal, Deus vai trabalhar naquele presídio, Deus vai trazer um tempo de libertação. E aquela libertação trouxe uma alegria. Todo o povo se alegrava dessas coisas gloriosas feitas por ele. Alegria. Eu vim aqui dizer que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Que vai trazer alegria para a tua casa. Vai trazer alegria para a tua família. Vai trazer alegria para o teu ministério. Talvez você esteja vivendo um tempo de sofrimento, de dor. Mas haverá alegria.
Se prepare para celebrar. Se prepare para dar o culto em ações de graças. Se prepare para fazer a mesa, fazer o banquete. Se quiser, pode me convidar. Ei, eu já vejo pela fé nessa noite pessoas que vão festejar, pessoas que vão celebrar. Já faz muito tempo que você não sabe o que é festejar. Faz muito tempo que você não sabe o que é sorrir. Faz muito tempo que você não sabe o que é andar de cabeça erguida. Mas vem um tempo que você vai andar de cabeça erguida. Vai haver um tempo de celebração. Vai haver um tempo de alegria. Vai ter um tempo que você vai botar a mesa na presença dos inimigos. E o seu cálice vai transbordar. Só quem pega essa palavra dá um brado de vitória. Vai ter alegria, irmão. Vai ter alegria, a notícia boa vai chegar, a notícia boa vai chegar, a surpresa vai chegar, o milagre vai chegar, a cura vai chegar, a porta vai abrir, Deus vai fazer, o impossível vai acontecer. Eu creio no Deus do milagre, eu creio no Deus do sobrenatural, eu creio no Deus que faz, eu creio no Deus que opera, eu creio no Deus que levanta, eu creio no Deus que cura. Daracandarabachúria, Rabacandarabachúria, Daracandarabachurianda. Separe um minuto para você adorar. Separe um minuto para glorificar a Deus. Ei, querido, nem tudo vai ser lágrima na tua vida, nem tudo vai ser dor na sua vida, nem tudo vai ser humilhação na tua vida, nem tudo vai ser vergonha na sua vida. Deus vai transformar o tempo da vergonha em dupla honra. Se eu fosse você, eu já estava de pé no seu lugar para adorar a esse Deus, porque eu estou te dando uma boa notícia. Eu estou crendo que 2024 vai ser o ano que Deus vai trazer alegria para a tua casa. E você que já servia a Deus no ano do serviço, no ano de servir, você vai servir com muito mais alegria, porque a Bíblia diz: servir ao Senhor com alegria. E você vai servir a Deus com alegria. Haverá alegria. Todos se alegraram. Todos se alegraram. Todos se alegraram. Receba o espírito da alegria do Senhor. 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 Aí atrás, receba o espírito da alegria do Senhor. Aqui no meio, receba o espírito da alegria do Senhor. Desse lado de cá, receba o espírito da alegria do Senhor. Vem um tempo de alegria, vem um tempo de vitória, vem um tempo de sorriso, vem um tempo de leveza, vem um tempo de paz sobre a tua casa. Orabacanda rabanamachúria, lementecoucia, lamanju idiomanácia, lebequécia, ramácia, nuquenécia, lamanchu comanassubiandarabai. Oh, meu Deus do céu, eu já vejo Deus mudando a vida de muita gente aqui. Eu já vejo aqui o testemunho da vitória, eu já vejo aqui a oferta de gratidão. Eu já vejo. Quem pode ver, quem pode contemplar, quem pode receber, quem pode glorificar, quem pode adorar a Ele, quem pode crer comigo nessa noite? Todos se alegraram por quê? Porque houve um testemunho. Diga para o teu vizinho: haverá um testemunho. Diga para ele: o que Deus vai fazer é tão grande, o que Deus vai fazer é tão extraordinário, o que Deus vai fazer na tua vida é tão poderoso, o que Deus vai fazer na tua casa é tão extraordinário. O vizinho da direita vai saber, o vizinho da esquerda vai saber, o vizinho de cima vai ficar sabendo, o vizinho de baixo também vai saber, a tua tia vai saber, tua sogra vai saber. Aquela pessoa que não falava contigo há muito tempo, que você perdeu o contato, vai te procurar, vai te achar, porque haverá um testemunho, mas não é ele, não é ela. Ei, quando o Senhor nos trouxe de volta, os que estavam cativos, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a esses
Grandes coisas fez o Senhor a esses. Grandes coisas fez o Senhor a esses. Grandes coisas fez o Senhor a esses. Testemunho. Sim, sim, sim. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos cheios de alegria. Uracanda. Uracandarai. Aí você vai me perguntar assim: mas não tinha lá os inimigos? O que aconteceu com os inimigos? Não tinha lá o chefão lá da sinagoga? Estava dando bronca em todo mundo. Vem para cá para ser curado, sábado não. Você tem de domingo até sexta para ser curado. Sábado não. O ladrão de alegria, né? Todo lugar tem um ladrão de alegria. Camarada que quer botar protocolo nos outros. Quer botar amarra no adorador. Fiscal de culto. Fiscal de adoração. Ele olha para o irmão, às vezes o irmão está com dor de cabeça, ele fala assim: aquele irmão está triste hoje, né? O irmão está com a enxaqueca miserável, está passando mal do fígado. Ou ele perdeu um parente, aí você está ali, ó, aquele irmão ali, não sei lá, frio, né? Fiscal. Os inimigos do milagre sempre existirão. E o problema do inimigo do milagre aqui, meu amigo pastor Wesley Roque, é que o inimigo do milagre também frequenta a igreja. O inimigo do milagre conhece o livro. O inimigo do milagre, às vezes, ele conhece a liturgia. E algumas vezes até lidera. Mas Jesus disse: essa mulher era uma escrava do diabo. Hoje eu resolvi libertar ela. Não importa se é sábado, se é domingo, se é feriado, se é dia santo. E diz aqui, dizendo isso, todos os seus adversários. Diga comigo, todos. Ah, mas fala mais forte, todos. Diga de novo, todos. Para todo mundo saber que é todos mesmo. Todos os seus adversários foram envergonhados. Celebre ao Senhor. Celebre ao Senhor, celebre ao Senhor. Está escrito na palavra de Deus: envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti. Se o inimigo se levanta, ele se levanta para cair. Se ele se levanta por um caminho, ele foge por 7 caminhos. Todos os inimigos vão ficar envergonhados e o nome do Senhor será glorificado. Glorificado. Vai ser para a glória de Deus. Vai ser para a glória de Deus.